E aí, meninas? Como vocês estão? Tudo Vamos bem. fazer um esqueminha diferente hoje. Hoje eu vou compartilhar com vocês alguns assuntos que, de certa forma, a gente já pincelou eles na comunidade, mas eles são assuntos fundamentais para fazer a virada de chave. E eu consegui fazer isso dialogando com vocês, tem chance de dar mais certo. Então, bora começar. E aí, à medida que o pessoal vai entrando, mesmo se perder um pouquinho do conteúdo, depois vai ficar gravado e tem como acessar depois para a gente conseguir um aproveitamento melhor. Tá bom? Gente, o tema que eu quero trabalhar hoje com vocês é. Peraí, que tem mais pessoas entrando. Ah, voltou Karim. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Agora sim, bem? agora sou eu. Eu tô bem, Cláudia, e você? Tudo bem também, graças a Deus. Coisa boa. Bora começar então, gente. Hoje eu vou falar alguns conceitos, então, que têm a ver com a dinâmica do sistema familiar. O tema é autoimportância. A gente vem falando dessa bendita autoimportância, mas agora a gente tem trabalhado essa questão de deixar morrer uma parte não muito saudável da nossa menina inocente, né? A nossa tentativa da inocente que habita em nós se transformar numa mulher com uma estrutura de enfrentamento melhor. E aí, para isso acontecer, é fundamental a gente trabalhar com mais profundidade, com mais clareza, o que é esse tal de autoimportância que 100% de nós temos, tá? Não é uma característica de algumas pessoas, não. Todos nós temos, e hoje você vai entender com clareza por que isso acontece. Então, o tema da nossa live, ela é até assim, eu coloquei autoimportância disfarçada de bondade. Vamos entender de que forma a gente acha que está sendo boazinha e, na verdade, a gente está na autoimportância. Ok? Então, bora lá. Boa noite, Natasha. Bem legal esse tema. Tô curiosa. Não é, Karen? Então, o negócio... A história da inocente ali já foi bem Então, desafiadora, né? a Vasalisa, né? Da bondosa ali, tudo já foi bem. Ai, Por vamos lá. falar nisso, só para eu ter uma ideia aqui, quem assistiu já a interpretação da Vasalisa? Para eu ter uma noção. Não? Eu ainda não. Eu também não. Tá bom. Você... Então, depois que você assistiu, né, Tereza? Ok. Depois que você assistir essa aula, então vai ficar um pouco mais claro ainda algumas questões de Vasalisa. Então, vamos lá, olha só. Vou trazer para você aqui um conceito em 3 estágios, em 3 esferas. Imagina assim, nós somos espírito, alma e corpo. Ok? Então, tem nosso corpo, e do nosso corpo vem depois outra camada, que é a alma, e outra camada, que é o espírito. O corpo, a gente precisa do corpo para materializar a vida aqui na Terra. A gente só está aqui nesse planeta porque a gente tem um corpo. E esse corpo, ele guarda a nossa história. Ele é casinha para nossa alma e ele guarda a nossa história. E é por isso que, dependendo da forma que eu vou digerindo essa história, o que acontece quando eu não consigo digerir a minha história? Eu engordo, ok? E é por isso, ó, eu tenho um corpo, e quando eu não consigo digerir, as coisas não vão e passa, fica retido. Aí meu corpo engorda. Tá. Então, nós temos o corpo, a alma. O que é a bendita alma? A alma é a nossa parte que se conecta com o nosso sistema familiar.
é a nossa alma que se conecta com o sistema familiar. Então, tudo que tem a ver com o meu clã familiar, o que acontece? Fica na minha alma, nessa camada, nessa esfera do meu ser. E tem o espírito. O que é o espírito? O espírito é antes da vida na Terra. O espírito é o que te concedeu a vida, a fonte, Deus, o mistério. Então, para você conseguir nascer aqui na Terra, o que acontece? Você recebe, tudo começa, a sua vida começa lá no espírito. É antes. Aí você entra aqui na Terra, aí você entra no clã, no sistema familiar, sua alma registra tudinho daquela história, e tem seu corpo, que é o que materializa a sua vida aqui. Flávia, aproveito aqui que eu sei da história de algumas de vocês. Flávia, e quando? Como que fica a minha alma quando eu sou adotada, por exemplo? Aí, a minha consciência que está ali na minha alma, além da consciência biológica, tem a consciência adotada. Então, tem duas informações ali na minha alma. Então, fica espírito, consciência biológica, consciência da família adotada e corpo. Ok? Essa é a diferença básica. Ok até aqui? Ok. Qual que é o sentido da nossa vida? A gente ganha uma vida inteirinha para quê? Para desenvolver a nossa consciência. Para desenvolver a nossa alma, a nossa consciência. A gente ganha uma história inteirinha. Tá bom. Aí, lá na esfera do espírito, existe o quê? A perfeição, o divino. Da onde vem a fonte da vida, lá é perfeito. Lá é divino. Lá é lindo. Lá. Mas quando a gente entra na alma, na consciência, fica a serviço do sistema. Você não está mais a serviço da sua consciência divina. Você vai distanciando, assim como a adulta se distancia das recordações de quando era bebê, a gente se distancia da nossa conexão com o espírito, à medida que a gente vai vivendo mais tempo aqui na Terra. Ok até aqui? Entendi, Flávia. E aí, como é que acontece esse negócio de a serviço do sistema familiar? Quando eu entro aqui na vida, que eu estou a serviço desse sistema familiar, eu entro nas 3 leis sistêmicas, que a gente já falou delas, que são 3. Vocês se lembram? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Pertencimento. Todos pertencem. Eu faço parte de um sistema. Hierarquia. Quem nasceu depois é menor do que quem nasceu antes. Existe uma hierarquia, existe um tamanho, existe um lugar para cada um nesse sistema. E a terceira lei é a lei do equilíbrio. O que significa isso? É equilibrar o dar e o tomar. Ok até aqui? Muito bom. O que acontece? É aqui que o bicho pega, gente. É aqui que você vai entender muita coisa que está acontecendo, que está travado na sua vida. O que acontece quando você entra no sistema familiar? Imagina que cada pessoinha tem seu lugar. Então, tem você, se você tiver irmãos, cada um tem seus irmãos, aí tem seus pais, aí tem os irmãos dos seus pais, tem seus avós, tem os irmãos dos seus avós, e cada um tem seu lugarzinho dentro daquele sistema, ok? Aí, coisas acontecem que uma pessoa exclui a outra. Uma pessoa exclui a outra. Flávia, o que é isso, excluir? É julgar que aquela pessoa não tem importância. Quando eu julgo que uma pessoa não tem importância, eu excluo ela do sistema. Quando eu julgo que ela não sabe fazer as coisas do jeito que ela deveria fazer, eu excluo ela. E quando eu excluo ela, o que acontece?
Imagina como se cada um ocupasse sua cadeirinha no seu lugar. Aquela cadeira fica desocupada. Aí imagina o fuzuê do sistema. Por quê? Porque aquele serzinho que acabou de nascer, sabe o que ele faz? Ele chegou na vida, ele vai direto para o lugar do excluído. Instantaneamente num sistema de compensação pela vida. Opa, tem um buraco aqui, eu preciso ocupar para eu fazer parte, para eu ser amado. Eu preciso compensar minha vida. Aí, para onde eu vou? Eu vou lá para o lugar do excluído. Ok até aqui? Seguindo. Eu tenho uma dúvida. Fala, Karim. Assim, ó. Isso é com todas as pessoas? Ou... Isso é com 100% de todos nós. Porque, por exemplo, então todo sistema tem um excluído e quem nasce, está chegando agora, vem para o lugar desse excluído. Exatamente. Então, tu dá um exemplo para nós. Porque, por exemplo, eu formo um casal com meu marido, né? Isso. E aí nós tivemos um filho. Isso. Ele vai para o lugar de excluído de quem? Porque daí são dois sistemas, né? São. Aí é que tá. Tá, vou te dar um exemplo e depois eu te respondo essa pergunta. Beleza. Imagina o seguinte. Eu me uno com meu marido e tenho um filho. E eu sou o tipo de mulher ali naquele estágio da minha vida que sonhei que meu marido ia me nutrir emocionalmente. E ele não me trata e não me nutre do jeito que eu gostaria de me sentir como mulher. Eu sonhei com esse momento minha vida inteira. Aí eu caso, levo aquele banho de realidade, meu marido não é aquele que ia fazer eu descansar na paz igual eu sempre sonhei, e eu percebo que ele não é o que eu pensava que ele fosse. E eu sofro, sinto dor, porque ele não se importa comigo como eu gostaria que ele se importasse. Aí eu engravido. E tenho um menino, exemplo. Esse menino vai tomar as minhas dores e na hora que ele nascer, ele vai na hora pro lugar de quem? Do pai. E ele vai ser aquele amorosinho que faz por mim o que o pai não faz. E que dá para mim a atenção que o pai não dá. Ok? Eu excluo a importância do meu marido quando ele não atende às minhas necessidades como eu gostaria. Ok? Tá, Flávia. Aí tá fácil, né? Que a cadeira tá pertinho. Excluiu o pai, tá no lugar do pai. E quando a cadeira tá mais longe um pouquinho? Como que faz para saber aonde que eu tô sentada? É por isso que eu falo que é um processo, gente, de uma vida inteira, porque só tem como saber o que está pegando quando a gente abre o campo. Igual aconteceu na semana passada na nossa constelação. Até então, não dava para saber que os problemas que estavam acontecendo na relação mãe e filha estava relacionado com o emaranhamento que a mãe estava com a mãe, com a avó da menina, no caso. Então, quando abre o campo, o que se percebe? Em que lugar eu estou? Nossa, eu estou no lugar da minha avó. Não, eu estou no duelo entre a minha mãe e minha avó. Nossa, hora eu estou aqui, hora eu estou ali. Então, quando você abre o campo, materializa aquilo que você está levando para a constelação naquele momento. Porque o problema é que a gente imagina como se fosse um grande quebra-cabeça e a gente vai tomando cadeiras, sentando em alguns lugares, e aí você vai tomando a sua vida aqui um pouquinho, uma pecinha se encaixa. Você vai tomando uma coisinha aqui e a pecinha vai se encaixando. E você vai construindo a sua história. A questão é, eu preciso saber que é assim que acontece, porque a maioria das pessoas não sabem que é assim. Entendeu?
Entendeu, Karine? Tô acompanhando. E aí, Flávia, peraí, então. E no meu caso, que eu tenho uma mãe adotiva e uma família biológica que eu não conheci ninguém. Aí eu tenho meu filho chega no sistema e vai para algum lugar de excluído, que pode ser tanto da minha família biológica, que eu não conheço ninguém, quanto da minha família adotiva. Na maioria dos casos, é mais possível a família biológica, porque a gente está a serviço de compensar a vida. E quem me deu a vida foi os pais biológicos. A minha mãe adotiva me deu ensinamentos, mas se eu me sentir endividada e culpada porque eu tenho que compensar ela, principalmente se ela busca, se ela me cobra compensação, aí eu posso adotar sentimentos e dores da minha família adotiva por compensação. Entendeu? Isso eu entendi, até porque eu acho que no meu caso é bastante isso, assim. Exatamente. Com a família adotiva, né, no caso. Isso. Entendeu? Aí eu adoto essas questões por gratidão, por sentimento de dívida, por tudo que eu recebi, por um desejo de equilibrar, por um desejo de colocar em ordem a terceira lei do equilíbrio de dar e tomar, de dar e receber. Ok? Flávia, Fala, Cláudia. É claro, você falou, eu ia perguntar, né, para todos os filhos? É claro que sim, né? Se 100% Sim, das pessoas fazem isso, sim, e cada filho vai olhar para um lugar, ou pode exatamente. E além do que, pode trocar o lugar também, né? Pode. É uma dança das cadeiras. Então, é isso que eu ia te perguntar, porque muitas vezes, como é que eu percebo que aquele filho está num lugar de um excluído ou ele está adotando sentimentos? Como é que eu consigo distinguir esses sintomas? Então, não tenho como distinguir isso, a não ser É que eu só abra o olhando no campo. campo, Uhum, tá, entendeu? Ou entendi. eu vou dar um exemplo aqui para vocês, para ver, mesmo quando a gente não abre o campo, como que dá para a gente auxiliar os nossos filhos nessa jornada, nesse processo. Tá? Eu explico daqui a pouquinho, aí você volta a pergunta se não ficar respondida. Tá bom? E aí, pensa um negócio aqui comigo. A menina, nesse exemplo que eu dei, tomou o lugar do pai, ela é pequenininha, mas o pai é grande, a lei da hierarquia, o pai é grande, a filha é pequena. Aí ela nasce e ocupa o lugar do pai. Acontece que esse lugar do pai é muito grande para ela. E para ela dar conta desse lugar tão grande, ela fica maior ainda. Ela não fica do tamanho do pai. Ela fica gigantesca. Ela fica gigantona. É aí que entra a heroína. É aí que entra a guerreira. Ok? É nesse momento, é quando ela tá gigantona, aí ela entra na guerreira. Qual que é o sintoma? Como que eu sei que eu estou na guerreira? Exaustão, cansaço, raiva, injustiça, vontade de resolver as coisas rápido, assumir um monte de coisa que 24 horas não dá conta para cumprir com tudo. Quando eu estou na sobrecarga, eu estou na heroína, eu estou na guerreira, ok? Aí eu estou naquela loucura da guerreira. Aí eu fico tão exausta, tão sufocada, tão não dou conta mais. Aí, quando eu estou no mais alto grau da minha exaustão, eu faço assim, aí eu fico pititica, menor do que eu sou. É quando eu vou para a donzelinha. Aí, lá na donzelinha, o que que eu quero? Um homem gentil, amoroso, atencioso, que se importa comigo, que me cuida, que me valoriza, que me compensa por todas as minhas lutas de uma vida inteira. Entendeu? Aí o homem existe. Infelizmente, esse que nos compensa de todas as cargas
que nós carregamos, infelizmente, ele não existe. Por que que não existe, gente? Porque ele também tem os trampos dele, não é mesmo? A gente quer que o homem pare a vida dele para ajudar a gente, mas ele está na luta com os trampos dele ao mesmo tempo que a gente está com os nossos. Ele também está na dança das cadeiras. E a gente quer que ele lute para nos compensar do que a gente não dá conta de se compensar. Tá entendendo o tanto que o negócio é puxado? Pessoas autoimportantes são aquelas que estão fora do seu tamanho. Uai, Flávia, então somos todo mundo tão fora. A gente está na compensação, então eu estou na autoimportância exatamente. Estamos, todas passamos por esse processo. Todas visitamos essa autoimportância, mas você vê, é revertida por uma bondade, que não é bondade, porque sustenta a doença do sistema. O negócio é o seguinte, pensando no ideal, tá? Naquela coisa assim, Flávia, como seria o perfeito, como seria o ideal? O ideal seria que cada pessoa ocupasse o seu lugar no sistema. Se todo mundo tivesse no seu lugarzinho, o que ia acontecer? Eu chego na vida por amor, ocupo a cadeira que é minha e tudo flui. Tudo daria certo porque está cada um no seu lugar. Mas como não acontece isso, eu fico na tentativa de equilibrar, de retribuir a vida que eu recebi. E aí, por que a gente tenta retribuir? Porque a gente foge da culpa. A gente não quer sentir culpa. E quando a gente recebe algo e não retribui, a gente se sente culpado. A gente só senta no lugar do outro, do excluído, para tentar compensar a nossa vida, para a gente não sentir culpa de não ser bom. Entendeu? Vou dar um exemplo para vocês. Quando isso acontece, eu não ocupo nem meu lugar e nem fico do meu tamanho. Acompanha um negócio aqui comigo, eu vou te dar um exemplo real que acontece todos os dias aqui dentro da minha casa. Gente, presta atenção, eu sou psicóloga. Tem muitos anos que eu estudo isso tudo que eu estou compartilhando com vocês. Meu marido é psicólogo. Ele também estuda tudo isso. E ainda assim, a gente samba. Entendeu? As pessoas se iludem que existe uma forma de estar perfeito. Eu tenho o Heitor tem 11 anos de idade. Às vezes, e eu tenho o Ravi tem 3 anos de idade. Às vezes estamos os 4 na mesa. O Ravi faz alguma coisa, o pequenininho faz alguma coisa. O Heitor chama a atenção do Ravi. O que o Heitor faz? Sai do lugar dele e vai para o lugar do pai dele. Aí, o pai dele vira para o Heitor e fala: Heitor, estou aqui, meu filho. Tá tudo bem, pode deixar. Eu converso com o Ravi. Aí ele recua. Passa 3 minutos, acontece alguma coisa, vem o Heitor chamar a atenção do Ravi. Gente, é isso que acontece todo dia, toda hora. O que eu posso fazer? Não são os pais, tá entendendo? Não são só os pais. A gente também tem um processo para não autorizar o filho a sustentar um lugar de alta importância. Com que eu posso ajudar o meu filho? Todas as vezes que ele tenta ocupar o meu lugar porque tomou alguma dor do pai, ou ocupar o lugar do pai porque tomou alguma dor minha, a gente se posicionar como adulto que somos e falar: Heitor, por favor, pode deixar. A gente conversa com o Ravi. Isso não acontece uma nem 2 vezes, são várias. Ele está com 11, eles têm 7 anos de diferença. E é sempre assim, não cansa.
de tentar ocupar o meu lugar, de tentar ocupar o lugar do pai, porque tomou dores minhas, tomou dores do pai, porque é óbvio, eu não sou a mulher perfeita que o meu marido gostaria, ele não é o homem perfeito que eu gostaria, e os filhos tomam dores, eles sentem. Ele sente quando eu gostaria que o pai fizesse algo que ele não fez. Ele sente quando o pai gostaria que eu atendesse ele de uma forma que eu não atendi, e vai ocupando os nossos lugares. Essa é a melhor forma que eu auxilio o meu filho, não autorizando. E quando a gente refina a nossa percepção, a gente consegue perceber quando o nosso filho fala alto com a gente, querendo dar uma ordem, como se fosse o quê? Minha mãe? Meu pai? Peraí, eu tô aqui? Por que você tá falando assim comigo? É toda hora colocar ele no lugar dele e do tamanho dele. No lugar dele e do tamanho dele. No lugar dele e do tamanho dele. E isso já acontece com o pequenininho de 3 anos. Porque o pequenininho de 3 anos às vezes fala: mamãe, você não pode fazer assim. Ah, eu posso. Eu posso. Eu posso fazer assim. Gente, a luta é para os dois lados. Entendeu? Então, agora, estou falando disso, que a gente aqui em casa é um casal que tem consciência. Que estamos na labuta para tomar nosso lugar com pai e mãe, costela direto, trabalha direto, exercita seu tamanho e seu lugar direto. E aqueles pais que não fazem isso? O que acontece? Eles não têm essa força, não. Pensa sua mãe, dolorida com as frustrações da vida dela. Aí você sente dó dela porque seu pai é um grosso. Aí você vai proteger sua mãe. Aí ela pensa: ai, meu filho, minha filha, que bom você aqui, graças a Deus, eu não sei o que seria da minha vida sem você. Grudou a simbiose. Você não tem como se defender disso. Ainda mais se você tem menos de 21 anos. Você fica mergulhada no amor e na compensação. Não tem chance de lidar com isso antes disso. Agora, outra coisa que é muito, muito, muito importante. Toda vez que uma mãe não consegue ver a filha como filha, significa que ela não está no lugar dela. E a gente, como filha, sofre querendo que a nossa mãe nos veja. Igual aconteceu na constelação da semana passada. A filha quer que a mãe veja. A mãe não consegue ver, porque está olhando para outra coisa, para outra cadeira que ela está sentada. E a gente quer que a nossa mãe nos nutra, enquanto ela está na luta dela, tentando se nutrir, se compensar, está na guerra com a mãe dela, ou com a avó dela, ou com o pai dela, na luta da compensação dela lá, que nunca se sentiu nutrida de amor, está com fome de amor, está com amor interrompido até hoje. E aí, que jeito que fica? Pensa você com fome de amor aqui, tentando resolver seus perrengues, porque você não se sente amada, você não se sente justiçada, você luta, luta, luta e não consegue se sentir valor, e fica essa menina aqui me cobrando, me enchendo o saco, me falando o que eu tenho que fazer. Fala: minha filha, some! Você já cresceu, dá pista, ó, dá licença, deixa eu viver minha vida. Eu já te dei tudo que eu podia, pelo amor de Deus, me liberta. Porque ela tá na dor dela ali, descompensada. Flávia, nossa, que horror, coitada da menina. Mas a menina tá ali tentando tomar da mãe um amor que não tem, porque a mãe ainda tá tentando tomar um que não tem também. Entendeu? Quer fazer uma pergunta, Natasha? Diga. Tá me ouvindo? Tô. Eu queria contar uma coisa que eu achei legal, que é do tema, assim, que eu achei. O meu pai, esses dias, ele... Às vezes eu tô repetindo isso pra ele. Colocando... Olha, eu sou sua filha. Sou sua filha. Porque ele me pede as coisas muito e tal. E aqui em casa ele traz muito mamão, porque ele planta. E aí ele
faz pra gente. Eu, não, tem que dar um pouco esses mamão, tem que não sei o quê. Não, pai, faz. Aí eu tanto repetindo, tem vez que eu faço, tem vez que eu não faço. Aí essa semana eu achei muito bonitinho, porque ele pegou o mamão e foi fazer sozinha, fez a vitamina e tal, e tem várias vezes eu me pego falando, pai, eu sou sua filha, pai, eu sou sua filha. E parece que ele meio que entendeu, sabe? Deixa Uhum, eu fazer essa vitamina, uhum, uhum. mais, sabe? Muito Agora minha bom. mãe já é outro caso, né? E acontece demais isso, porque se eu tenho fome de amor da minha mãe e a minha mãe não me compensa, eu tento colocar minha filha no lugar da minha mãe, para minha filha me compensar do que a minha mãe não me compensa. E se a minha filha não fala, mãe, por favor, eu sou sua filha, ela começa a ocupar o lugar da avó, de tentar dar para a mãe o valor, a importância que a mãe dela não deu e nunca chega. E nunca compensa. Porque eu não estou com fome da minha filha, eu estou com fome da minha mãe. E a minha filha nunca vai encher minha barriga de fome da minha mãe. Nunca. Entendeu? Então, igual eu na condição de mãe, eu tenho que ficar repetindo 1000 vezes: Heitor, você é meu filho. Não se preocupe com isso. Isso daqui pode deixar que eu e seu pai resolvam. A gente está aqui. A filha também precisa falar para os pais: mãe, eu sou sua filha, esse papel não é meu, eu sinto muito, eu não posso te dar isso. E é milhares de vezes, porque igual o meu filho não filtra, a mãe também não filtra, porque na cabeça dela, você deve ela. E na cabeça do meu filho, eu devo ele, porque ele está carregando uma dor por mim. E aí é um misto de amor e ódio. Porque ele sente amor, mas ele sente raiva de carregar coisas por mim, que ele nem tem consciência clara que carrega, e ele fica com raiva e ele não sabe por que ele sente raiva. E nesses momentos, assim, que ele vai tomando minhas dores, e aí tem coisas na relação com o pai dele que incomoda ele, aí ele vem em mim, na tentativa que eu faça aliança com ele contra o pai dele, para eu conversar com o pai dele para conseguir algum benefício para ele. Eu falo, esse é um problema seu com seu pai, vai conversar com ele. Eu não posso interceder por isso, nem de videogame eu entendo, por exemplo. Essas questões de videogame já é combinado. Você negocia com seu pai. Fecha a cara, emburra e sente raiva de mim. Por quê? Porque eu carrego suas dores, por que você não pode interceder por mim? Se o inconsciente dele falasse nessa hora, ia falar isso. E seria muito bom, porque eu ia falar, então devolve aqui minhas dores, porque pode deixar que eu estou podendo carregar elas. Ocupa só seu lugar e fica só do seu tamanho, que a sua vida vai fluir melhor. Mas não, emburra, fecha a cara, fica lá emburrado, respira, treina, treina, treina e vai enfrentar o pai. E cresce com isso. Porque eu estaria acabando com a força dele de hominho se eu começasse a embutir na cabeça dele que ele precisa de mim para interceder por ele. Ele vai crescer achando que ele é um frouxo. Porque eu preciso da minha mãe para me defender. Vira filhinho da mamãe, que precisa de uma mulher para resolver as coisas para ele. Porque não dá conta de enfrentar homem. Entendeu? Vai entendendo aí, vai filtrando aí do jeito que acontece na sua família, porque eu já fiz isso quando eu não tinha esse conhecimento, eu já fiz isso, eu já intercedi por ele anos lá atrás, quando eu não sabia disso, achando que estava ajudando. Coitado, o pai tá bravo, né? Coitado do menino. Eu estava enfraquecendo ele ao invés de fortalecer ele. Porque o homem vira homem com a força do pai, não é com a força da mãe. Entende? Tem alguém querendo fazer uma pergunta? Apareceu algo aqui? Flávia, Tá, diga. então, cada vez que uma das minhas filhas está ali repreendendo a outra, e na minha presença, inclusive, ela está tomando as minhas dores, é isso? Exatamente. Tá, mas aí é com relação ao pai, é com relação ao meu marido, assim,
Eu preciso saber para tentar Tá. entender. Tem coisa que não dá para saber o lugar de quem que ela está ocupando. Mas, independente disso, você pode voltar ela para o lugar dela. Certo, é isso eu faço todas as vezes, né? Porque isso E, acontece aqui todos os dias, várias e não vezes ao resolve, dia. né? E Não, todo e dia, são muito. gêmeas e é Isso. sempre uma que regula a outra. Sempre uma regula a outra, o dia inteiro. E E aí, não dá para saber se ela está tomando o lugar do pai ou o seu. Não dá para saber. Pode ser que seja seu, em alguma situação, pode ser que seja do pai. À medida que você vai colocando ela no lugar dela e fala, eu estou aqui, pode deixar, eu converso com ela. E ela vai voltando para o lugar dela. Dependendo das coisas que forem, pode ser que seja do pai. Principalmente se forem coisas voltadas para realização, para ação, para performance, para resultado, para disciplina. Mas, por outro lado, você pode ser você também, porque você também tem esses aspectos, no caso. Entendeu? entendi. A questão é, tanto faz, desde que você ajude ela, colocando ela no lugar dela e falando, pode deixar, você não precisa se preocupar com isso. Eu estou aqui e eu farei. Certo, entendi, Flávia. Entendeu? Mais alguma? Seguimos. Gente, tá ficando. Flávia, eu queria fazer uma pergunta. Diga. Eu tô aqui pensando, porque assim, eu tenho 3 moças, né? Sim. Todas de... A caçula vai fazer 15 anos. Então, assim, eu costumo ser muito direta. Coisa que eu não era antes. Eu tinha uma agressividade muito exacerbada, assim, eu não conseguia. Isso há, sei lá, 6, 7 anos atrás. E agora eu sou muito direta. E assim, nesse seguinte sentido, ontem aconteceu uma coisa na mesa, porque a minha mais velha tá tirando carta. E ela virou para mim e falou assim, a mamãe tá com medo que eu dirija melhor do que ela, né? Eu virei para ela e falei assim, não, eu não tenho medo não. Para mim você pode fazer muito melhor do que eu, mas você não tira a liberdade de fazer o que eu já faço. Né? Então, assim, você quer dirigir melhor do que eu? Claro, as pessoas têm habilidades maiores do que as outras. E isso impactou ela. Eu virei pra ela e falei assim, ninguém tira a minha liberdade. Não é porque você pode dirigir melhor do que eu vou deixar de dirigir. Aí ela ficou assim, sabe? E eu tenho sido, cada vez mais, eu tenho sido direta. Que nem, por exemplo, na mesa aconteceu uma briga. Eu falo, assim não se trata assim. Sabe? Olha o seu tamanho, você veio depois. Ou eu chamo de lado, né? Eu chamo de lado, falo, não gostei. Né? Então, assim, e muitas vezes essa intervenção direta, mas eu não fico ligada se é meu ou se é do pai, as coisas que acontecem. Às vezes eu intervenho, assim, com elas, mas eu não... e aí você me deu esse clique, porque através disso eu posso me trabalhar também. E eu quero falar outra coisa, muito sutil, que aconteceu essa semana também. Eu sou divorciada, então o pai das meninas, ele mora em outra cidade, né? E eles se veem pouco, né? E o que aconteceu? A do meio, ela estava muito chorosa, já fazia muito tempo. E para ser muito sincero, eu não tenho muita comunicação com ele. Né? Eu não tenho muita comunicação, eu procuro, não fico falando mal, mas eu não tenho aquela convivência de, olha, né, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu não tenho essa convivência. E aí ela começou a chorar na escola, e já vem um tempo chorando, né? Flávia, eu não pensei 2 vezes. Eu falei para ela, escuta seu sentimento, porque eu tenho feito isso. Escuta seu sentimento, chora. Por que você está chorando? Isso não nasceu agora. O que está acontecendo? Eu tenho buscado isso com elas, justamente para dar espaço para as coisas e para a cura acontecer. Eu não tive dúvida. Eu peguei o telefone, Milton, a Isadora está precisando de você. Tem como você ligar para ela? Ela vai fazer uma prova agora. Tem como você ligar para ela? Ela tem falado que está sentindo a sua falta. Tá bom, eu ligo, tá bom, obrigada, tchau, acabou. Flávia, não passou um julgamento na cabeça, não passou nada, sabe? Eu fui lá e fiz, olhando para ela, olhando para a necessidade dela. E foi assim, tão libertador internamente, sabe? Foi tão libertador de falar assim,
puxa, que lugar de adulta, né? Eu não tô aqui para olhar se eu devo falar, se eu devo ligar, se vai ter. Eu não pensei em nada, se vai conseguir falar, se eu vou conseguir falar, se ele vai. Nada. Eu entreguei. A Isadora está precisando de você. Uhum, E eu já vi o efeito disso. uhum, Hoje eu já vi o efeito. Então, essa coisa do pai estar próximo, né? Essa coisa das notas, do desempenho. Assim, uhum, isso aconteceu ontem. Fazia muito tempo que ela não me apresentava boletim, porque eu também não fico cobrando. Eu dou a responsabilidade. uhum. E eu achei assim, então assim, essa mudança de postura, a gente consegue ver os efeitos. Mas assim, eu gostaria de me perceber melhor nesses. Será que é isso? Isso aí é inconsciente meu, para eu conseguir trabalhar um pouco mais, para eu conseguir chegar nesse lugar, ó, tá com um sentimento adotado, tá no lugar errado, não tá, né? Então assim, essas dicas do dia a dia, né? Mas eu Sim, acho que é observação também, né? É é, muito da observação. é da observação e é do sentir. A Uhum, questão é, tem lugar para os dois e o filho precisa dos dois. E tem uma sim. fase da vida que a menina precisa mais da mãe. E tem uma fase da vida que a menina precisa mais do pai e a mãe não consegue estancar um choro, Uhum. independente do que ela faça, porque a fome não é de mãe. E está tudo bem. E está tudo bem, porque ela, nós dois, constitui ela. Uhum. Ela é nós dois. E eu vejo isso o dia inteiro, Flávia. É. Eu olho, eu falo, ó, o pai ali. E eu troco isso com elas. Eu falo, olha aí, olha a alegria. A alegria delas é o meu presente, porque o pai é extremamente alegre, Uhum, né? Então eu falo assim, eu tenho ele o tempo todo aqui, tá tudo bem, uhum, né? Em- isso. Embora a gente não converse muito, não troque muito, porque não é possível que seja dessa forma, porque tem as feridas, mas Sim. quanto às nossas filhas, tá tudo certo. São Uhum, nossas, né? uhum, E tá tudo uhum. bem. E é libertador tomar consciência disso que a gente está conversando aqui, porque num dado momento a gente esquece que o outro é o outro e ele está a serviço das dores dele e não das nossas, e isso nos gera dores que já são nossas anteriormente, que a gente carrega da nossa história e que ele foi escolhido a nível de inconsciente, a dedo, para nos mostrar coisas que a gente faz um esforço surreal para não ver. E se materializa ali no eleito. Precisou ser ele. E o importante para fluir é que eu concordo com que eu não posso mudar. Eu escolhi ele, ele foi o pai das minhas filhas. Hoje eu escolho não estar mais com ele, mas isso não tira ele de dentro das minhas filhas e até de dentro de mim também. Porque aonde quer que eu vá, eu vou levar esse homem comigo, dentro de mim. E se eu concordar e dar um lugar para ele no meu coração, a minha vida tem chance de fluir mais leve. Porque ele não me deu, porque ele não podia. Ele está preso nas cadeiras, no jogo das cadeiras dele lá. E vou falar um negócio para vocês. O pai, gente, salva o filho da mãe, entendeu? Mas quando um menino, piora, tá? Quando é menino. Quando um menino não tem um pai para salvar ele da mãe, ferrou pros mocinhos. Porque eles ficam sem força de masculino para enfrentar esse materno guloso. Então, esses homens, filhinhos da mãe, que às vezes muitas mulheres elegem, eles estão a serviço da compensação do sistema deles com a mãe deles. E eles não estão neles para dar o que um casal precisa, porque o casal, o homem e a mulher, está do mesmo tamanho. E quando ele está tomado pela simbiose com a mãe, ele não consegue ficar nesse lugar de homem, porque ele só consegue ser filho. Ele não consegue ser marido, ele não consegue ser homem, ele não consegue ter força nem para romper com a mãe, que dirá para ser seu parceiro. E isso vai magoando e vai deixando a gente ressentida, vai
redoendo, né? Vai trazendo novas dores, e isso vai se acumulando. Mas é isso, ele não tem como dar o que ele não tem. E à medida que eu dou um lugar para ele no meu coração, a minha vida pode seguir. Então, dentro disso tudo que a gente está falando, é muito difícil? É muito difícil e a gente ganha uma vida inteirinha, para isso. É ilusão achar que existe um negócio que a gente faça que salve a gente dessa dança das cadeiras facilmente. Agora eu vou falar, tá, Flávia? É muito triste isso daí que você está trazendo para a gente. É sério que não tem jeito? Agora eu vou falar de um negócio que tem. A questão é a seguinte: a vida tem um preço, ok? A vida tem um preço. E é preciso tomar a vida pelo preço que ela me custa. E ela custa. E ela custa. Então, agora, pensa um negócio aqui comigo. Lembra do que eu te falei no começo? Tem a consciência espiritual, a alma e o corpo. Tudo isso que a gente está conversando aqui sobre o sistema familiar está na alma. A vida vem do espírito. É antes. Para eu conseguir, imagina assim, olha, meu corpo, minha alma, meu espírito. Para eu conseguir chegar lá no espírito, eu tenho que atravessar a alma. Para eu chegar lá no espiritual, que é a verdadeira fonte da vida, que é onde brota a vida, eu preciso passar pelos meus pais. Quando eu consigo passar pelos meus pais, aí eu tomo a vida da fonte. Aí eu paro com a dança das cadeiras, porque eu saio do mecanismo de compensação. Mas enquanto eu fico nessa dinâmica de julgar minha mãe, de julgar meu pai, de julgar isso, de julgar aquilo, isso não podia ter acontecido. Minha mãe não podia ter me tratado assim. Minha mãe não podia fazer isso comigo. Existe uma frase que é clássica. Se fez é porque podia. Porque fez? Podia, pode ser até que não deveria, mas fez. Podia. Está dentro do livre-arbítrio dela. Então, quando eu entro de verdade, eu saio da minha autoimportância e eu entro de verdade na humildade da insignificância do meu lugar no sistema familiar, eu consigo me conectar com a fonte da vida. Aí é de outro lugar. O dia que eu consigo falar, minha mãe é o que é, fez o que fez, ela me deu o que ela podia dentro dos emaranhados sistêmicos dela. Eu tomo o que me atendeu, porque se eu estou viva aqui agora, é por bom ou ruim, foi suficiente para eu estar viva aqui. Pode não ter sido bom, nutritivo, mas foi suficiente para eu estar viva aqui. E aí eu trabalho o meu humilde ser, é eu tomar o meu lugarzinho de pequenininha nesse sistema, aceitar, concordar com tudo do jeito que pode ser, porque qualquer coisa que a minha mãe faça, por mais cruel que seja, qualquer coisa que meu pai faça, por mais cruel que seja, se ele não dimensiona que eu sou filha, ou se ela não dimensiona que eu sou filho, que eu sou filha, eles estão tomados pela dor de outro lugar. Meu pai não vê que eu sou filha quando faz atrocidades que não justificam o pai fazer com a filha. Minha mãe não está me vendo como filha quando faz atrocidades que uma mãe não faria com a filha. Ela está tomada pelas compensações sistêmicas dela. E a minha libertação acontece quando eu falo, ok, eu tomo tudo a partir do que foi possível. O que eles não tiveram para me dar, eu vou me dar.
a partir de agora. O problema é que como a gente fica emaranhado, tomando lugar na loucura da dança das cadeiras, e a gente, se deixar, faz isso uma vida inteira sem nem saber que isso existe, o problema disso é que a gente não toma consciência do sentido disso tudo e fica preso a vida inteira, ela me cobrando, eu cobrando ela cobrando a mãe, o pai cobrando isso, uma doideira e todo mundo insatisfeito e emaranhado, compensando alguma exclusão do sistema e não consegue ser você mesmo e construir a vida que deseja porque está a serviço da compensação. Entendeu? Então, é nesse sentido, é preciso tomar a vida do preço que ela me custa. E custa, às vezes, custa abusos psicológicos, abusos físicos, agressões, custa. Muita coisa custa. E eu tomo a vida a partir do que, com tudo que me custa. E sigo a partir daquilo, fazendo por mim o que meus pais não puderam fazer, porque se eu ficar no jogo da compensação, eu faço comigo exatamente o que meu pai fez comigo. Se meu pai promoveu abusos psicológicos comigo uma vida inteira, e eu ainda estou na esfera da compensação, eu promovo abusos psicológicos comigo, igualzinho o meu pai fez. Eu faço comigo como se seguisse uma cartilha. Igualzinho ele fazia, eu faço. Igualzinho a minha mãe fazia, eu faço. Entendeu? Então, para eu sair dessa compensação, eu tomo tudo do jeitinho que é. Eu faço compromisso comigo, que a partir de agora eu vou ocupar o meu lugar e ficar do meu tamanho. E quando a minha mãe me chamar para outro lugar, eu sinto muito. Eu sou pequenininha, mãe, diante disso aí. Eu não consigo te ajudar nisso. A mesma coisa com meu pai e a mesma coisa com meu filho. Pode deixar comigo, isso é meu, eu posso carregar. E essa geração que vem vai começar a mudar as coisas, porque agora está crescendo essas informações de que você pode ocupar o seu lugar e tomar para você as coisas que seus filhos estão carregando em seu nome. Eu posso falar, deixa isso comigo, isso é meu. Voltando, Cláudia, é isso que aconteceu com você. A sua menina, ela tá competindo com você. Por alguma questão interna dela, por alguma idealização da inocente dela, quem sabe, se eu dirigir muito bem, for muito melhor que a minha mãe, eu consiga fazer ela ser dependente de mim. Vai entender nas dinâmicas ali, porque que dirigir melhor que a mãe pode ser bom. Tem um monte de menina lutando para a mãe dirigir muito bem uma vida inteira e demandar menos dela, mas a sua parece que gostaria que você precisasse dela um pouquinho. Porque é assim, né? Ô, Flávia, eu faço assim, ó. É, mas é isso. A mãe que faz assim, o filho corre. A mãe que faz assim, o filho gruda. Eu falo, porque eu fui criada muito assim, né? Uhum, Até por ser filha do meio, é o filho do. Eu brinco que eu falo que é o filho do se vira, né? Se uhum, vira aí. Que, uhum, né, tá olhando pra cá, eu tô olhando pra cá. Então, uhum. enquanto isso foi ótimo pra mim, porque eu, né? Bora Sim. fazer o que eu preciso fazer. Isso me Uhum, custou um pouco? Me custou. Tem algumas coisas que eu olho? Tem. Mas eu uhum, vejo que aqui em casa eu falo, ó, vai, uhum, né? Eu uhum. não fico olhando pra mim, não. Né? Sim. E assim, isso é muito bom para elas, mas elas sentem como dor. Não, eu estou te libertando para você ser o que você quiser. Não, mas não devia ser tão fácil assim para você me libertar. Você devia sofrer, pelo menos fingir que está se importando de eu ir embora. Como Né? assim? Você está feliz que a minha vida siga sem Ela você? manifestou, ela manifestou um desejo de morar fora, né? Uhum, Isso, metade da pandemia do ano passado, eu falei, nossa senhora. Eu falei, ó, dá um tempo, eu não consigo assimilar essa informação agora, mas depois a gente conversa. Porque isso era coisa minha, uhum, né? Eu falei, depois a gente conversa.
E aí, quando eu apoiei e falei, ó, então vamos lá, qual é o plano? Como assim minha mãe aceitou assim? Então, como assim? Ela, inclusive, vai ajudar. Como assim? Então, vira e mexe. E eu falo, eu expresso verbalmente, eu quero que você vá. Vai, é pra você, é você, vai. Né? Mas isso causa insegurança. Sim, é bom, mas é Minha mãe ruim. não tá, minha mãe não tá precisando de mim. Como assim você vai conseguir viver se eu não morar mais aqui? Eu brinco, eu falo, não quero ninguém pendurado em mim, não. Eu falei, eu quero ser uma velhinha sadia. Aham, que Não anda quero sozinha ninguém. para tudo que é lado, né? E os filhos Exato. tá feliz da vida sem ter Isso. carga de ficar me levando para cá ou para lá. Vai ser feliz. Exato, não quero ser peso pra ninguém, não. E aí Eu eles brinco. grudam. E aí Sim. eles grudam. Quer cuidar de você em coisa que você não tá precisando de cuidar. Olha como que é as coisas, né? Então, assim, às vezes a gente fica parecendo que é só de um lado, mas são dos dois lados. As nossas mães não são como a gente gostaria que elas fossem, e os nossos filhos também não, e tá tudo bem, porque não nasceu para ser, não. Cada um nasceu para cumprir o seu destino, seguir a sua essência. E quando a gente fica tentando ou salvar ou compensar, a gente fica preso e perde esse fogo da vida, essa energia, essa vontade da vida, esse fluir da vida. Porque quando a gente liberta, tudo, a prosperidade gosta de fluxo, né? Tudo que você liberta, gira, volta, entra em abundância, porque está em movimento. Tudo que a gente segura, morre, perde força, vai esvaindo. E é por isso que mães, quando fica tentando segurar os filhos, eles vão morrendo junto com elas, quando não tem força de tomar a própria vida para seguir. Não banca, fica preso na inocência de não bancar, deixar a mãe triste. Minha mãe precisa de mim. Não, sua mãe não precisa de você. Ela está te colocando num lugar que não é seu, para compensar uma dor que é dela, que é da história dela. E ela pode lidar com isso porque ela ganhou uma vida inteira para fazer isso. Ok? Então, nessa dinâmica toda, o que é muito importante? Reconhecer que seus pais são maiores que você e que não te cabe salvá-los, mesmo que eles queiram ser salvos. Eles são muito grandes, eu sou pequenininho, eu não tenho como salvar meus pais. Eu não tenho a menor chance, eu vou sucumbir e eles vão ficar. Ok? Então, isso é muito importante. Quando um pai ou uma mãe não consegue ver a filha como pequena, que é isso que eu falei para vocês antes, significa que está fora do seu lugar, está emaranhado, está compensando alguma exclusão do sistema. Então, às vezes, a gente fica na dor que a nossa mãe não consegue ser nossa mãe, e ela está ali numa dor, outra dor dela. E eu já estou grande, então eu agradeço. Mãe, obrigado por tudo que você me deu. Eu gostaria de ter recebido mais, mas foi suficiente, estou viva. Agora, estou com uns traumas, uns bloqueios aí, que agora eu vou seguir minha vida, tentando digerir nesses negócios tudo, que não foi possível ser do jeito que eu gostaria que fosse. Ok? Segunda coisa, se você está vivo até hoje, é porque o que te deram foi suficiente. É muito importante eu ser grata pelo que colaborou para eu estar viva hoje. E tomar a vida fazendo por si o que eles não puderam fazer. E não existe exercício melhor que eu falo para vocês, que eu e meu marido exercitamos isso todo dia, toda hora, o tempo inteiro. Alguma coisinha não fluiu. Qual que é a primeira pergunta? Eu estou no meu lugar? Eu estou do meu tamanho? Porque se não fluiu, é porque ou eu não estou no meu lugar, ou eu não estou do meu tamanho. Porque a vida sempre flui para mim quando eu estou no meu lugar e no meu tamanho. Mas é fazer disso uma realidade, não é uma possibilidade. A realidade que se materializa na sua vida é sempre a verdade. É sempre. Nossa, um negócio aqui não está fluindo, mas eu não acho que eu não estou no meu tamanho. Não adianta nada. É fato. Bom, se não está fluindo, é porque eu não estou no meu tamanho.
ou no meu lugar? Eu estou tomando o lugar de quem quando eu falo isso? Eu estou julgando quem? Eu estou invalidando quem? Eu estou me colocando acima de quem? Aí você identifica. Não é, ai, será que eu estou fora do meu lugar? Será que eu estou? Não, eu estou. É fazer uma aliança com a realidade, com a verdade. Não, se não está fluindo, eu estou fora do meu lugar nesse papel da minha vida. O que está acontecendo? Eu estou tomando dor de quem? Esse negócio é tão impressionante. Esses dias, bateu um. Não sei o que eu estava fazendo, bateu um negócio na minha cabeça e eu fiquei numa dúvida e aí fui abrir uma constelação. Na hora que eu abri a constelação e fiz a pergunta, o que é isso que está acontecendo? E coloquei e entrei no campo, eu senti a mão do meu avô, pai do meu pai. Veio na hora, na minha cabeça, a mão do meu... Eu tinha 6 anos quando o meu avô paterno morreu. E veio na minha cabeça a mão do meu avô. Eu falei, tô tomando alguma dor do meu pai em relação ao pai dele. Que dor é essa? Fez pum, na hora. Eu lembrei que meu pai me contou que quando ele tinha 5 aninhos, ele trabalhava na roça do pai dele, desde as 5 horas da manhã, e o pai dele vendeu a fazenda, e pegou os 20 cabritinhos que ele tinha, vendeu e não deu dinheiro para ele. Lembrei na hora, falei, nossa, olha, meu Deus do céu, eu nem, como que eu podia ter imaginado que naquele momento que meu pai me contou isso, eu tomei a dor dele, e isso está me impedindo agora de lidar com essa situação, me colocando no meu lugar e no meu tamanho. É muito louco. E isso a gente faz milhares de vezes. Aí o que eu fiz? Aquela atividade que eu fiz com vocês, de eu, minha mãe e minha avó, eu fiz com meu pai. Eu, meu pai e meu avô. Subi no lugar de cada um. Devolvi para cada um o que é de cada um. Entrei no meu tempo. Deixei cada coisa no tempo de cada um. Libertador. Pronto. Meu pai é grande, ele pode lidar com isso. Eu não preciso tomar as dores dele, pelo pai dele, com as injustiças ou não. Eu estou julgando. Quem sou eu para julgar o pai do meu pai? Entendeu? A gente faz isso sem ver. Eu nem sabia que estava retido dentro de mim. Mas quando eu quero saber, eu preciso me conectar com a verdade. Tudo que você pergunta para sua consciência, ela responde. O problema é que a gente tem medo da verdade, aí a gente nem pergunta com medo do que vem. Mas não tem nada melhor do que lidar com a verdade, porque é ela que te liberta. E isso é treino. Chega um estágio na vida, não é que você não tem mais problema, eles só não estão mais acumulados. Você está lidando com um de cada vez, você tem tempo para processar, digerir, integrar aquilo, vem próximo. Entendeu? Então, é um processo. Quer perguntar? Eu vi que apareceu alguém na fila. Diga. Eu? É. E quando a gente vai fazer mais? Constelação. Constelação, nós vamos fazer uma por mês. Agora eu tô pensando aqui e gostei. Vocês gostaram de hoje? Como é que ficou para vocês? Valeu? Então, o que eu tô pensando? Qual que era o esquema anterior? Live terapia toda quarta-feira pelo YouTube aberta ao público. Então, o que eu tô alterando? A partir de agora vai ser uma assim, fechada só com vocês, que a gente consegue pegar um conteúdo como esse, trocar ideia, aprofundar, trazer reflexões, que ajuda bem a integrar as coisas que a gente percebe na nossa vida. Aí na outra, eu faço lá no YouTube, aí na outra, eu faço uma constelação, aí na outra, eu faço no YouTube, aí na outra, eu vou intercalando. Então, a cada 15 dias, a gente tem aula ao vivo, e uma delas é assim, e outra delas a gente abre uma constelação. O que vocês acham? Bom, né? Eu acho que vai ser mais rico para o nosso caminhar dentro da jornada, dentro desse integrar da nossa mulher. É bom que organiza, né? Isso. Vamos todo mundo junto, deixar essas mulheres
do seu tamanho, no seu lugar. Ok. Muito bom estar com vocês hoje. Alguma pergunta antes da gente fechar? Não? Tem muitas perguntas, mas vamos indo por partes, né? Uhum. Então faz uma. Aproveita uma. Então, na verdade, hoje você falou de várias coisas, né? Que acho que cada uma de nós que está aqui vai pensar aí na sua vida, na sua relação com seus pais, mãe, com quem tem filhos, né? Como eu também tenho, com seus filhos, seus filhos, né? Uhum. E diante desses dois panoramas, eu acho que surge, sabe, uma infinidade de perguntas. Ainda continuo querendo saber como me libertar dessa coisa, né? Como tomar os pais ali, apesar de já ter feito exercício e tudo mais, né? Isso. Ainda continuo com isso. E também ainda continuo na saga de entender, né? Sei que vai ter, né, outras oportunidades, mas, né, de como quebrar determinadas simbioses, tipo, de uma vez, assim, pra coisa fluir Essa de é a verdade, questão. assim, né? Essa é a questão. Não está tendo. Esse quebrado uma vez não está acontecendo com ninguém, não tem jeito. A gente quebra um pouquinho, processa um pouquinho, digere um pouquinho, segue mais um pouquinho, quebra um pouquinho, processa um pouquinho. Não tem como quebrar de uma vez, porque senão o seu ego desintegra. Entendeu? A gente vai reestruturando. É morte e renascimento de ego. Eu vou ressignificando, eu vou me reconstruindo. Não tem jeito de ser morreu e renasceu. É um processo. Não, entendi, mas, por exemplo, assim, ó, eu tava vendo lá, né, atrasadamente uma das lives, que você contava da tua própria história, né, da tua relação com o teu marido, quando, né, que fez a faculdade, daí se formou num dia, casou no outro e tal. Aí aquela pergunta que não quer calar, esse marido que você tá ainda é o mesmo ou é outro? Gente, é o Desculpa mesmo. perguntar. É o mesmo, gente. Então conta pra mim, Eles que eu quero fazer isso também. renascem. Gente, é outro marido, mas é o mesmo. Entendi. Entendeu? Ele não é mais aquele que eu queria que ele fosse, ele virou quando eu não queria mais que ele fosse aquele que eu queria. Ele virou quando ele quis, porque foi bom para ele. E ele sentiu o tempo dele ser bom para ele. Aí quando você desiste da pessoa te servir, você passa a ser para você o que você quer ser, aí canta, fica mais amoroso, e aquela tensão que você queria ver. Entendeu? Igual a gente morre e renasce no processo, o nosso parceiro também vai se transformando no processo. O que fica muito, muito, muito hoje, que é fundamental para esse tecer mesmo, costurar de pouquinho em pouquinho, se comprometer com esse exercício. Eu estou tomando a dor de quem? Eu estou me dando o direito de julgar quem? Essa pessoa nasceu antes de mim? Então, eu sou pequena diante do que essa pessoa pode ser. Então, eu deixo com ela o que é dela e sigo com o que é meu. No máximo, eu não posso ficar julgando e atribuindo valor positivo ou negativo para minha mãe. Eu só posso virar para minha mãe e falar: mãe, por favor, eu sinto muito, não posso fazer isso por você. Eu sou só sua filha. Eu tomo a minha vida e deixo você cuidar de você. E eu me cuido. Eu sinto muito, eu não posso. E aí você chora a dor de falar não. E aí vem a culpa e você aceita. Porque é verdade, eu me sinto culpada. Como que eu faço com a culpa, Flávia? Eu acolho. Eu me sinto culpada. Eu sou culpada mesmo de fazer minha mãe chorar com a minha verdade. Eu reconheço. Eu reconheço. Eu reconheço que, do ponto de vista e da visão de mundo da minha mãe, eu sou ingrata. Sim, eu aceito que a minha mãe me considere ingrata. Eu aceito, eu concordo.
Entendeu? E é isso que me liberta. O que faz a gente ficar na disputa, na guerra, na luta ali, é que eu não quero ter culpa, eu não quero ser ingrata, eu não quero ser ruim. Mas eu sou humana. E nós humanos, é isso que a gente tem trabalhado, na inocente, eu sou boa e eu sou má. Depende do ponto de vista. Porque se a minha mãe é totalmente dependente do meu amor e eu falo, mãe, sinto muito não, na perspectiva dela eu sou má e eu preciso aceitar que na perspectiva dela, isso é ser cruel, isso é ser má. E eu sinto muito não ser como ela gostaria que eu fosse, porque isso me custaria mais do que eu consigo. Entendeu? É esse o exercício que começa. Cláudia? Nossa, você falando aí, eu estava com uma pergunta aqui. A minha pergunta inicial era que você fala assim, que a gente sai fora do lugar, né? Aí a gente vai para a guerreira, né? E faz, morre de cansaço. Aí quando a gente, porque descobre que está fora desse lugar, depois a gente vira donzela, né? Aí parece que a gente fica à mercê das outras pessoas, né? Dependendo e querendo que as pessoas façam. Olha só. Os dois estão fora do lugar. Quando eu tô fazendo demais, eu tô grandana, eu tô na heroína. Ok? Eu tô na guerreira. Aí eu tô gigantona, sobrecarregada, exausta. Aí eu tô tão exausta que eu fico minúscula, menor. Aí eu vou pra donzela, aquela que quer ser curada, cuidada, atendida, amada. Em nenhuma das duas eu tô no saudável. Aí quando eu saio da guerreira e saio da donzela, é que eu vou me nutrir. Aí eu vou me cuidar. Aí eu vou aprender a sair da inocente e entro na órfã, porque nessa hora eu me sinto sozinha. Sou eu comigo. Só eu posso me dar o que eu careço. A minha essência, a minha conexão com a minha essência interna. Minha mãe está na dor dela, ela quer que eu compense ela. Meu marido está na dor dele, quer que eu compense ele. Eu estou na minha dor, quero que meu marido me compense. Eu estou na minha dor, quero que minha mãe seja minha mãe. E aí eu me pego ensinando minha mãe a ser minha mãe. E aí eu me pego cobrando meu pai o que ele não foi para minha mãe, o que ele não foi para mim, o que ele não é para ninguém. E aí vira um fuzuê. E aí eu volto para guerreiro. Entendeu? Essa era a minha pergunta, porque eu me vejo muitas vezes, que nem quando a Karen falou, né, desse tomar pai e mãe, muitas vezes assim, eu vejo que eu faço um movimento, aí eu fico um tempo bem, aí parece que eu volto para aquele lugar de novo, né, aí eu fico na ida e na volta, e assim, uma das coisas que até um depoimento que eu queria dar, era para eu ter feito no grupo, mas aquilo tomou tanto, que foi ter participado da representante, que eu me percebi muito distante, eu me percebi naquela, sendo amistosa, uma hora eu tô perto, uma hora eu tô longe, uma hora eu tô fazendo isso foi muito importante para mim, pro meu processo durante essa semana, porque eu fiquei o tempo todo, eu falei, nossa gente, né, ao mesmo tempo que a gente quer estar perto, a gente está distante, né, e voltando assim, para essa pergunta, assim, eu me vejo nisso e eu não consigo ir para esse lugar de nutrição, e eu percebo isso está latente. Tanto é que eu falei da nutrição mesmo, de engordar, de não fazer o exercício. Eu tô vendo que eu não tô nutrindo o meu feminino. Eu tô vendo que eu tô muito dedicada ao trabalho. Eu falo, meu Deus, eu sei que eu preciso chorar um monte de coisa. Talvez a minha negação seja ir para esse lugar da órfã. De chorar e falar, e aí? Né? Mas é uma pergunta para você que eu mesma estou respondendo aqui. Eu estou me percebendo aqui, né? Sim. E assim, esse medo, né? Esse distanciamento, esse medo de perder essa mãe, né? Essa mãe está muito longe. E, né, e ficar nessa. Uma coisa que eu me vejo o tempo todo, percebendo a minha mãe. Aí eu fico, Cláudia, ó, você já sabe? Então, assim, eu ponho fone de ouvido tá assim, é porque eu moro muito próximo aos meus pais. Então eu ouço, né? Então, eu falo, tá bom, não é com você, calma, né? E é um tratar o tempo todo, mas chega uma hora que isso cansa demais. A gente fala, pelo amor de Deus, me dá um tempinho. Eu vou ficar aqui na minha cadeira mesmo, tá errado, mas assim, sabe, Flávia, é pra respirar, porque às vezes é difícil ficar nesse movimento, né? Ficar percebendo as coisas e não sair do lugar. Ainda é um treino árduo para mim. Eu gostaria que a minha alma aliviasse um pouco mais, sabe? No sentido assim, tá bom, tá tudo bem assim também, sabe? Mas é esse tomar, né? Eu vejo o fluxo dali um pouco para de novo. Sim.
né? Então, Toda vez que para, eu sem perceber fui para a autoimportância de novo. Eu julguei alguém acima de mim sem perceber. Aí quando eu percebo que eu julguei, eu respiro, solto, nossa, mas ele é tão grande, eu sou tão pequena, quem sou eu para atribuir valor positivo ou negativo disso? Eu não mudo isso, então eu aceito que foi como pôde ser e sigo fazendo diferente. Por mim, pelas minhas filhas e pelos que vieram antes. Eu desisto de buscar justiça. nossa, parece que é isso mesmo, Flávio, o tempo todo buscando justiça. Eu tô vendo isso no meu trabalho, tá muito difícil lidar com o chefe. Parece que o tempo todo eu quero invalidar ele e buscar justiça, sabe? Nada do que ele faz tá bom. Nada. Nada. Se o coitado respirar, não tá bom. Eu tenho visto eu fazendo isso, como tem sido difícil, como me altera isso. É mastiga, né? Tritura. Mas é o que você falou, é aos pouquinhos, né? É aos poucos. É reconhecer quem sou eu na fila do pão para fazer justiça. Exatamente. É esse humildecer, né? Se tornar humilde. Exatamente. Aí eu vou lá pro meu lugar, do meu tamanho. É tão mais leve, né? A gente fica com essa importância que tira a paz da gente, né? Tira demais. E é isso mesmo, a gente vai, a gente volta, aí a gente percebe que saiu da paz, e aí a gente faz um trampo de novo, aí a gente volta e vai. E vai integrando. Aí chega um momento que você sente no coração. Quando desce pro coração, aquilo elaborou. Aí não volta mais aquilo. Pode vir outras coisas, mas aquilo Outras coisas, mas aquilo integrou. desceu. Desceu pro coração e integrou. Aí você consegue sentir paz. E não volta. Não volta. Eu lembro quantas vezes, com 20 e poucos anos, eu achava que eu tinha direito de falar para minha mãe o que ela não devia fazer. Porque tem algumas lives anteriores que eu até comentei isso, da minha relação, como que é eu com a minha mãe, como que foi. E a minha mãe teve um histórico de traição com meu pai, e eu tomei todas as dores dela, e eu me achava no direito de falar que ela era idiota de dar uma nova chance para ele. E que era um absurdo, que não sei o quê. Aí você se dá o direito de se colocar nesse lugar de falar para sua mãe que ela não deve ficar com seu pai. Né? Tava gigante. Mais que isso. Depois de um tempo de trabalho, e esse dia minha mãe virou para mim e falou assim, escuta aqui, a vida é minha, eu fico com ele se eu quiser, a casa é minha, isso não é da sua conta, vai cuidar da sua vida, porque quem decide isso sou eu. Nossa, dói. Dói, porque é por amor que você está tomando as dores dela, né? E ela vira para você e fala, eu não preciso que você tome por mim, porque eu quero ficar com ele. E passou uns anos, acontece de novo, porque acontece de novo. Mas eu já tinha tomado meu pai, eu já tinha tomado minha mãe. E isso já não me pertencia mais. E ela veio falar comigo sobre isso. Ela, se fosse você, você não perdoava, né? Ela me pergunta. Eu falei, mãe, eu não sei. Sabe por quê? A gente só sabe a verdade quando tá naquele lugar. E eu não posso te dizer o que eu faria se eu estivesse no seu, porque eu não estou. Olha. E é libertador você falar. Porque ali você sente, porque você está sentindo amor no seu coração, que depende deles resolverem a história que é deles. Que do jeito de amor e de compensação deles, não me compete dar opinião. E ela, minha filha, você tem razão, só eu sei. Eu falei, pensa, sente no seu coração que o que você decidir é o melhor para você. Simples, flui. Liberta ela, liberta você, liberta tudo. Aí você sente, nossa, não dói mais. Isso eu tô livre. Eu tô nesse momento, Flávia. Mas para mim é tudo muito velado, sabe? Eu não falo nada. Mas eu sinto, né? Eu não falo nada, eu já não tenho essa postura de ir dizer que tá certo ou que tá errado.
Mas dói, né? Ver algumas coisas dói. Então, assim, eu sei que eu melhorei muito. Nossa, melhorei demais. Mas estou no processo de tomar, Sim, né? muito E bom. é os dois, né? Sim, os dois. Mas Essa é a não, total diferença, é os dois. é. E assim, estar no meio dos pais é muito difícil, né? É E eu sei o quanto que eu cruel, fracassei. é Eu sei o injusto. quanto eu fracassei muito. Eu fracassei muito diante do meu relacionamento por criticar. Isso, exatamente. Porque reproduz, né? Sim, sim. Então, façam esse exercício, chequem. Eu estou no meu lugar, eu estou do meu tamanho, o que eu estou me dando o direito de julgar? Eu tenho esse direito? Não, então eu me retiro. Isso não compete a mim, eu sou pequena diante disso. E você vai sentindo, e chega um momento que chega no coração e você sente a libertação. Ok? Ok. Muito bom, meninas. Ótima noite para vocês. Qualquer coisa vocês me chamam. Obrigada. Gratidão, Obrigada. Flávia. Obrigada, gente. Obrigada. Que bom. Fiquem boa bem. noite. Tchau, meninas. Tchau. Tchau, tchau, meninas. Tchau, boa noite. Boa noite.